Estudos feitos no livro de Gálatas. O tema desse estudo é Paulo, os Gálatas e a lei. A ideia que nós vamos seguir seria como se fizéssemos uma entrevista com o próprio apóstolo Paulo. Sabemos que isso, ainda nesse tempo, é impossível, quem sabe um dia quando encontrarmos com ele no céu. Mas eu imagino que as respostas do apóstolo Paulo, se fôssemos perguntar a ele sobre a carta aos Gálatas, eu creio que seriam essas as respostas. Então eu estarei lendo para os irmãos. Apóstolo Paulo, por que você começa essa epístola dizendo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos? As igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça, para outro evangelho. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Apóstolo Paulo, eu não entendo essas frases. Apóstolo não da parte de homem. Então, existem apóstolos da parte de homens? Igrejas da Galácia, são várias as igrejas. Desarraigar deste mundo quer dizer arrancar daqui? Como assim? Por que você diz que os Gálatas estavam abandonando o Evangelho? O que eles fizeram de tão grave? Por que você disse que se estivesse agradando aos homens, não poderia ser servo de Cristo? A função do servo de Cristo não é justamente agradar e bajular os homens, para que venham e permaneçam nas igrejas? Creio que um dia poderemos ouvir essas respostas do próprio apóstolo Paulo. Mas por ora, penso que a partir do contexto e da historicidade destas cartas, as respostas dele poderiam ser assim. Jovem leitor, para poder responder a tantas perguntas, eu terei de relacionar todo o texto da Epístola aos Gálatas, não apenas o capítulo 1. Dessa forma, comentarei a carta como um todo, juntando os capítulos e relacionando os versículos. E o motivo imediato que me conduziu a escrever e que, algum tempo depois, percebi a mão forte do Espírito do Senhor me impulsionando e testificando. Vamos começar por sua última pergunta. Ela está totalmente relacionada com a primeira. Vejamos, eu disse que não sou apóstolo da parte de homens, justamente porque a minha função jamais foi acalentar os egos e as vaidades humanas, e jamais busquei multidões para encher templos religiosos. Sou servo de Cristo e conduzo pessoas a Ele, e não a mim mesmo. Se bajulasse as pessoas, talvez não fosse tão desprezado, perseguido e injuriado como fui. Quero deixar claro também que não sou apóstolo da parte de homens, porque nem homens e nem igrejas podem comissionar e eleger apóstolos, mas somente o Senhor Jesus pode fazer isso pessoalmente. Se você considera o falar a verdade como uma forma de agrado, então agradarei os meus ouvintes. Mas se para agradar a multidão tenho que trocar o que ela precisa ouvir por aquilo que ela deseja ouvir, apenas para entreter e cativar, então nunca o farei. Acerca destas igrejas da Galácia, como você bem sabe, eles estavam deixando a pureza e a simplicidade do Evangelho, sendo enganados por serpentes. Estavam tentando uma mistura estranha e contagiosa entre as obras da lei e a graça de Cristo. Por isso, escrevi esta epístola de alerta acerca desses falsos profetas ou profetisas, que os perturbavam e queriam perverter e contaminar o Evangelho. Deixei claro que, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, viesse e ensinasse outro Evangelho, este seria maldito, ou mesmo que acrescentasse regras, leis ou qualquer outro ensino que vá além daquilo que já havia sido ensinado, que seja maldito ou anátema. Gálatas 1, de 7 a 9. Não o recebi, ou seja, meu apostolado,
de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Gálatas 1, de 12 a 13. Para compreender a razão destas minhas palavras, você precisará saber que muitas vezes fui questionado em meu apostolado por não ter convivido com o Senhor Jesus enquanto ele esteve na forma humana. Em minha defesa, utilizo os seguintes argumentos: meu zelo pelo judaísmo e a guarda da lei, e nisto eu era o melhor. Também o fato do Senhor ter me escolhido antes de eu nascer, ter me chamado para revelar seu Filho em mim e por mim. Gálatas 1, 16 e 17. E a minha total transformação de um homem que odiava a igreja por causa da lei mosaica, passando a amá-la. E o mais incrível de tudo, pregar aos gentios, povo que sempre desprezei conforme o ensino da lei de separação. Isaías, capítulo 52, 10 e 11. Os meus compatriotas e amigos da escola de Gamaliel, onde me tornei doutor da lei judaica, passaram a me desprezar e até perseguir, justamente porque fiz duas coisas abomináveis aos judeus. Tornei-me amigo e também pregador aos gentios. E ainda passei a ensiná-los acerca da lei de Deus, que nos conduz ao evangelho de Cristo como uma ama, que não é mãe, mas cuida do bebê e depois o entrega à verdadeira mãe. Gálatas 3, de 23 a 24. Finalmente, quando voltei a Jerusalém, os irmãos judeus convertidos pediram-me para dar provas de que não havia rompido com a lei. E assim fiz. Atos, capítulo 21, versículos 20 e 21. Ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti, irmão Paulo, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se da lei de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Somente agi desta forma para deixar claro que meu ensino acerca da conduta da igreja gentílica frente à lei nunca teve por objetivo provocar ou escandalizar os judeus convertidos, mas antes estabelecer princípios cristãos para a Igreja Universal de Cristo, que não está mais reduzida a um local geográfico ou a uma única raça. Creio ser exatamente esta a questão levantada por Pedro quando perguntou ao Senhor acerca das tendas ou tabernáculos. Vejamos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, representando a lei, e um para Elias, representando os profetas do Velho Testamento. Podemos homenagear, realçar, criar uma nova religião baseada em 3 tendas, 3 tabernáculos, uma união entre lei, profetas e Cristo ressurreto. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17, 1 a 5. Na religião de Cristo, somente ele é Senhor. Somente ele recebe a adoração. E todos os mandamentos são dele. E assim, nesta ideia, nesta doutrina, eu baseei todo o meu ensino. Os líderes da igreja, Pedro, João e Tiago, irmãos do Senhor, que eram reputados por colunas da hierarquia da igreja, deram-me as destras em total apoio ao meu ministério entre os gentios. Gálatas 2, 9 e 10. No caso, a cidade de Gálatas de Antioquia, a região da Galácia, era composta por várias cidades. E no livro de Atos ficam registrados algumas igrejas que por ali plantei. Quando Pedro esteve comigo nas igrejas da Galácia, ele andava normalmente com os gentios, vivendo nos costumes dos gentios, comendo as mesmas comidas que os gentios comem. Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Mas com a chegada de outros líderes vindos de Jerusalém, isso mudou. Por medo da perseguição que se tornava cada vez maior contra os gentios convertidos, e por medo de que os crentes judeus de Jerusalém sofressem represálias devido à mistura de costumes que estava havendo na igreja, Pedro decidiu
comer separado dos gentios, voltando à comida kasher, né, dos judeus. Eu reagi fortemente a esta postura. Ainda que compreendesse que Pedro estava tentando ser diplomático para poupar os crentes de Jerusalém de maiores sofrimentos e perseguições, pois os judeus convertidos sofriam a perda de seus bens, seus comércios, e o sofrimento era imenso. Assim, quanto mais a igreja se assemelhasse a um judaísmo modificado, talvez a perseguição diminuísse. Então, até com certa medida de boa intenção, Pedro desejou formar uma igreja em duas alas, um certo apartheid evangélico, onde os judeus convertidos guardavam partes da lei, como comidas, feriados, sétimos dias, etc., né? E os gentios convertidos continuavam gentios e talvez, de alguma forma não muito clara, pudessem até ser salvos, apesar das impurezas, por não observar os preceitos da lei. Comida kasher, só para explicar, né, é um estilo de alimentação que evita carnes comuns, como carne de porco, marisco, mistura de alimentos de origem láctea com carnes e animais abatidos fora da forma ritualística da lei. Gálatas 2, de 11 e 12, então isso aconteceu, né, que chegando Pedro a Antioquia, né, que era esta cidade da Galácia onde nós estávamos, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quero explicar que essa atitude de separação por parte de Pedro gerava essa ideia de dúvida acerca da salvação gratuita dos gentios. Não que isso fosse uma realidade, mas se os gentios não pudessem comer na mesma mesa, então estariam excluídos da ceia. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A partir desse pano de fundo, vou narrar o capítulo 2 de Gálatas, para que você possa compreender melhor o que aconteceu e perceber a minha grande dificuldade em lutar contra os judaizantes, que eram falsos obreiros e que queriam enquadrar os gentios na religião judaica. E também a minha dificuldade com os irmãos que eram sinceros, mas que, por medo da perseguição, aventavam a ideia de aceitar ou enxertar o judaísmo dentro do cristianismo. Vejamos. Gálatas capítulo 2, versículo de 1 a 4. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, ou mesmo se comprometer com qualquer outro rito do judaísmo. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aqui, meus problemas começaram a se avolumar, pois o rito da circuncisão sempre foi uma marca do povo de Deus, uma marca mais antiga do que a lei de Moisés, mais antiga do que a arca da aliança e as tábuas de pedra. Em Jerusalém, todos os crentes da igreja eram judeus convertidos, inclusive os apóstolos. Tendo crescido debaixo dos costumes judaicos, para eles não havia qualquer dificuldade de conciliação entre o que aprenderam sobre as festas e comidas judaicas e o cristianismo. Porém, para um grego como Tito, conciliar Cristo com os restantes da lei, com o restante da lei, que ele jamais aprenderam a viver, parecia um enorme paradoxo. Como vocês sabem, essa confusão acabou levando ao primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo de 1 a 2, ocorre esse concílio, né? Vamos ler então. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos:
Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, conforme a lei, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. O concílio de Jerusalém, ele foi longo e difícil, mas por fim o Espírito Santo determinou. Atos capítulo 15, versículo 28 a 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Quero deixar bem claro que esta foi uma carta circular endereçada a todos os crentes gentios de todas as partes do mundo. O conteúdo era que, em relação a todos os ritos e costumes da lei judaica, o que inclui festas, circuncisão, dia de festa, sabá, de tudo o que se referia ao judaísmo, as únicas coisas a serem guardadas pelos gentios convertidos eram essas descritas na circular. Infelizmente, mesmo que isso tenha sido decidido pelo Espírito Santo, declarado pelo Espírito Santo à igreja, ainda assim os judaizantes não deixaram de perturbar a igreja, sempre tentando, com todas as desculpas possíveis, resgatar algum rito da lei e adaptar na igreja. Por isso, demonstrei no restante desse capítulo 2 de Gálatas a grande tolice dos argumentos deles. Atos, capítulo 15, versículo 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 14 e 15. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Não pense que um judeu, por ter nascido judeu, seja uma pessoa sem pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que um judeu, por conhecer os preceitos da lei desde a infância, possui uma vida muito mais regrada e correta quando comparado a um gentil. Mas, diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão de qualquer glória. E não há nenhum homem que busque a Deus, ou seja, bom. Romanos 3, 23 e versículos de 9 a 12, do capítulo 3 mesmo. Em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo. Nós que somos judeus, precisamos da mesma forma de salvação. Ou seja, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Obras da lei podem nos levar a uma vida moralmente mais justa que os gentios. Mas isso não nos salva, isso não nos justifica, isso não nos limpa. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores em relação à lei, é porventura Cristo ministro do pecado? Não, de maneira nenhuma. Apenas para esclarecer, como eu já havia dito antes, diante dos homens, os judeus se apresentavam como não pecadores por guardar preceitos da lei. Assim, para eles, os gentios eram pecadores, já que não guardavam esses preceitos. Desta forma, por ter convívio com os gentios e comer com eles, eu passaria a ser considerado pecador. E o Senhor Jesus passaria a ser um ministro do pecado por ter me libertado desses preceitos. Ora, pensamento ridículo. Por isso, sempre que a igreja do Senhor Jesus tenta resgatar partes da lei para aplicar em suas doutrinas, ela na verdade está tornando a edificar aquilo que destruí. Constituo-me a mim mesmo transgressor.
porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas 18, capítulo 2, versículos 18 a 19. Para que você possa entender melhor a forma como ocorre esta morte para a lei, leia o que escrevia aos crentes de Roma, que também tinham dúvidas acerca da observância dos preceitos da lei na igreja. Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Talvez a leitura desta passagem possa parecer confusa à primeira vista, mas vamos tentar explicá-la de uma forma mais clara. Veja, eu inicio dizendo que estou falando aos que sabem da lei, aos que são conhecedores dos preceitos mosaicos. Faço uma comparação da antiga aliança com um casamento entre homem e mulher. Pois a aliança da lei é tão inquebrável quanto um casamento, ou seja, é impossível haver divórcio. A única exceção é quando ocorre a morte do cônjuge. Desta forma, para que a igreja pudesse ser livre da lei, Cristo se tornou homem, representando a igreja, e casou-se com a lei, como a igreja do Velho Testamento, que é representada por Israel. Assim, no corpo de Cristo, a igreja representada estava casada com a lei. Quando Cristo morreu na cruz, logo todos morremos com ele, toda a igreja com ele, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. 2 Coríntios 5,15, Gálatas 2,19. Nós morremos com Cristo na cruz. Toda a verdadeira igreja morreu com Cristo. Foi com ele crucificada. Daí entendemos a frase aos Romanos: morto o marido, está livre da lei do marido. Nós morremos com Cristo. O casamento foi desfeito. Estamos desobrigados da lei. Mas Cristo ressuscitou. Com ele nós também ressuscitamos. E entramos em um novo casamento, onde não há adultério, antes há perfeita santidade. Porém, quero deixar claro que a igreja, ela se torna adúltera quando tenta edificar aquilo que Cristo destruiu pela morte na cruz. Se a igreja deseja voltar ou olhar para outro marido, ou seja, para a lei mosaica, ela se torna adúltera. Gálatas capítulo 2, versículos de 20 a 21. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Você por acaso crê que o Senhor Jesus morreu em vão? Gálatas capítulo 3, versículo de 1 e 2. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isso de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você por acaso se lembra de qual foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Caso tenha esquecido, quero lembrá-lo que a igreja recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ou seja,
50º dia depois da Páscoa. Bom, vocês sabem que a Páscoa judaica é no sábado. E, portanto, após 50 dias, nós temos o domingo de Pentecostes, o primeiro dia da semana. O Espírito que vocês receberam pela pregação da fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Veja o contraste absoluto aqui. O aperfeiçoamento do crente se dá pela morte da carne. A observância de rituais é um exercício de treinamento e condicionamento da carne para a observância de rudimentos e ordenanças. Assim, os gálatas estavam tentando aprimorar a carne e exercitando-se com a lei. Mas a questão é, como seria possível um crente querer aperfeiçoar sua carne quando a ordem do Senhor é para renunciar e matar? Gálatas 3, versículos 4 e 5. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, 4 e 5. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que seriam as obras da lei? Ou obras de lei? Eu estou utilizando aqui esse termo para definir práticas relativas à lei. Mais especificamente, aquilo que os judaizantes ensinavam aos gálatas acerca da circuncisão como prática obrigatória aos crentes. Claro que nisto estão incluídas a guarda de dias, meses e tempos, e anos. Gálatas 4, 10. A circuncisão é o preceito mais antigo da lei, foi instituído a Abraão, antes mesmo dos sábados, dos dias de festas, os novos, como uma marca distintiva do povo escolhido. Vejamos. Gênesis capítulo 17, versículo de 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. Esta estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Lembre-se, o filho de 8 dias, o 8º dia. E o que é o 8º dia? Este é o dia da sentença sobre a carne. Como disse o Senhor: resolvi dar cabo de toda a carne. Gênesis capítulo 6, versículo 13. A morte da carne é algo que o Senhor estabeleceu para sempre, é irrevogável. Por isso, a circuncisão representa a remoção, o despojar de uma parte da carne. Sendo que, para cumprir a lei, o homem ainda se apoiava na força, determinação e disciplina da carne. Mas em Cristo, no batismo cristão, a morte da carne é perfeitamente representada e realizada quando imersa sob as águas. Colossenses 2, de 11 a 13, nos mostra isso. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne. A circuncisão de Cristo.
sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O batismo é a verdadeira circuncisão da carne, que morre sepultada sob as águas, perdendo assim o seu poder. Não ignoramos o fato de que, na prática, a santificação e a morte da carne ocorrem em um processo. Mas, sem dúvida, o batismo é a representação pública desse processo que está sendo iniciado, o verdadeiro 8º dia. É a vida de ressurreição que o nosso Senhor nos outorgou por direito. Pois quando ele ressuscitou no 8º dia, no domingo de Páscoa, ou no primeiro dia da nova semana, ele realizou a verdadeira circuncisão da carne, algo que não necessita de repetição ou qualquer simbologia adicional. Portanto, a verdadeira circuncisão é o batismo, e a verdadeira vida de ressurreição é o domingo, é o 8º dia. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabemos que Abraão não conhecia a lei do Senhor, não cumpria os mandamentos e não guardava nenhum dia especial. Ele apenas creu e obedeceu ao Senhor e cumpriu o mandamento da circuncisão, sendo que a fé foi a mola propulsora de todos os outros feitos. Gálatas, capítulo 3, versículo 7 a 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Quero deixar claro que Abraão agradou a Deus pela fé, sem nenhum preceito da lei, sem absolutamente nada da lei, sem nenhum dia santo para observar. E Deus fez a ele uma promessa acerca dos gentios, dizendo que através dele, e no mesmo formato de graça imputada a ele, as nações gentílicas, que nunca guardaram nada da lei, assim como ele, Abraão, seriam abençoadas. Isto tudo se cumpriu no descendente, em nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele cumpriu toda a lei. Ele a cravou no madeiro, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a removeu inteiramente do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, Colossenses 2,14 diz isso, e a removeu inteiramente do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós não temos que resgatar de volta aquilo que o Senhor Jesus cravou na cruz. Não tem sentido. Deixo aqui uma nota de esclarecimento. O fato de toda a lei ter sido abolida em Cristo, cumprida em Cristo, crucificada em Cristo, não faz de nós seus discípulos antinomianos. Ou seja, pessoas sem lei e sem regras. Não, de forma nenhuma. Pois o Senhor Jesus, que é o novo marido, que é o Senhor, o cabeça da igreja, ele deixou bem claro os seus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Os mandamentos do Senhor Jesus estão bem claros no Sermão do Monte e em passagens como estas. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Marcos 12, 29 a 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
o novo mandamento. Para que possamos compreender este novo mandamento, precisamos saber como raciocinavam os discípulos de Jesus, que eram judeus seguidores da lei. Vejamos o que a lei dizia sobre o amor e a justiça ao próximo. Levíticos capítulo 24, versículo 19 e 20. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim se lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Vejamos agora o que o novo mandamento, dado pelo Senhor da igreja, Senhor dos gentios convertidos, o que a sua lei diz sobre a mesma questão. Mateus 5, 39 a 41. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Uma vez que nós, os gentios, estamos inclusos na nova aliança e que a salvação não depende de nossas antigas obras, não depende de nada que possamos fazer, mas apenas dele, que se compadece de quem quer. Então, todo pecador, por mais terrível, odioso e mau que tenha sido, pode vir à conversão e ao arrependimento. Portanto, ainda que seja nosso inimigo, ainda que seja um perseguidor da igreja, ainda que seja um monstro, ele pode vir à conversão. Temos que orar por ele, não podemos nos vingar, não podemos matar, nem sequer podemos resistir ao mal. Assim, entre o novo mandamento dado pelo Senhor e o mandamento da velha aliança, há um abismo enorme. Por isso, deixo claro de uma vez por todas, Gálatas 5,17. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É muito comum no meio dos judaizantes, aqueles que afirmam que devemos guardar apenas uma parte da lei. Aquela parte que foi descrita em tábuas de pedra. Porém, a lei é indivisível. Não existe nenhum preceito ou doutrina no Novo Testamento que ensine esta separação ou esta inclusão nos mandamentos deixados pelo Senhor Jesus à sua igreja. Pelo contrário, toda a lei é simbolizada pelo ministério da morte, gravado com letras em pedra, que se contrapõe ao ministério do Espírito. Vejamos, 2 Coríntios 3, 7 a 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que fique bem claro, ó insensatos Gálatas, decidam-se. Em que ministério, afinal, vocês estão? Nas tábuas de pedra, ou seja, nos 10 mandamentos, ou no Espírito Santo?
vocês não poderão servir a dois senhores. Mas eu quero alertá-los ainda sobre a antiga aliança, que ela teve a sua glória, teve o seu esplendor, teve sua importância quanto aos desígnios do nosso Deus, porém passou. E vocês terão que optar. 2 Coríntios 3, de 9 a 11. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Desta forma, é até possível que os antinomianos e liberais queiram distorcer esta verdade, dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6, 14 e 15. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos 6, 17. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Tentem entender esses argumentos simples. Vocês entendem da lei do casamento. Vocês sabem como funcionam as obrigações do casamento. Quando alguém se casa, ele ouve do pastor a afirmação: até que a morte o separe. Assim deve ser todo casamento cristão, deve cumprir a lei. Somente a morte pode dar fim a esta união feita perante Deus e também perante os homens. Assim todos nascemos em pecado, debaixo da lei do pecado e debaixo da condenação da lei santa de Deus, que condena todo pecador. A lei aponta o pecado, revela o pecado, mas não pode tratá-lo. Assim, todo pecador nasce casado com o pecado, acusado pela lei e condenado por Deus. Não há remédio, não há divórcio. Não tem remendo. Alguém precisa morrer. A lei não pode morrer. Então, quem deve morrer? Falo como entendidos da lei. A lei possui a força de condenação. Ela é eterna, deve ser cumprida. Ninguém debaixo da lei deixará de ter seus pecados evidenciados e refletidos no outdoor. O que faremos, irmãos? Como poderemos nos divorciar do pecado e da lei se não pode haver divórcio sem morte? E a lei não pode morrer. Só há uma possibilidade: morte. Qual morte? A nossa morte. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados, enterrados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, outra vida, nova vida, outra vida. Lembre-se, irmãos, nova vida, nova aliança, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Nós morremos para a lei, estamos divorciados dela para sempre, agora livres. Nos casamos com o novo marido, o cabeça da igreja. Ele ressuscitou, venceu a morte, e dela nos resgatou e nos tomou para si. Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora, temos sido libertados da lei.
tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Por isso, todo aquele que se volta à lei, para as tábuas de pedra, para a circuncisão, é como a mulher adúltera, que troca o seu marido para que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Hebreus 11, 25. Não passa de uma mulher adúltera toda a igreja que se volta para a lei. Gálatas capítulo 3, versículos de 11 a 13. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou melhor, por elas morrerá. E é impossível viver pela lei e pela fé ao mesmo tempo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, irmãos, Cristo nosso Senhor, Ele não morreu em vão. Ele cumpriu a lei. Ele a pendurou na cruz. Nós não temos que tirar da cruz aquilo que o Senhor Jesus pregou lá. Voltando aos liberais que querem pregar o erro, eles poderão dizer assim: bom, se não estou debaixo da lei do Velho Testamento, nem das tábuas de pedra, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Errado, irmãos, totalmente errado. Nós somos discípulos de Cristo, temos um novo mandamento. Quando o Senhor ressuscitou, antes do Novo Testamento ser escrito, Ele pessoalmente deu as ordens a serem escritas. Desta vez, não com o seu dedo, diretamente nas tábuas, mas com o seu espírito, nas tábuas de carne do coração. Vejamos como foi na narração de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ó cristão, relatando todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. A pergunta aqui seria: quais foram estes mandamentos que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos e discípulos, que escreveram o Novo Testamento? Para descobrirmos quais são esses mandamentos, tudo o que temos de fazer é ler os evangelhos, as cartas paulinas e as epístolas dos apóstolos. Alguém poderia perguntar: mas e os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra? A resposta é simples. Uma vez que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei em sua cruz, comprou-nos com seu sangue, nos remiu, nos lavou, nos fez dele, para ele agora, ele mesmo concede a releitura e a correta interpretação da lei. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, ouviste o que foi dito aos antigos, aqueles que ouviam a leitura da lei? Eu, porém, vos digo, quando releu os 10 mandamentos, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus nunca disse que isentaria o seu povo de obedecê-lo. O que ele disse é que a forma como havia sido lida e ensinada pelos doutores da lei estava errada, pois visava o exterior e não o coração, ou a essência do ser. Nós não temos que cumprir a lei da forma como os judeus, que sem entendimento a cumpriam. A nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Nós cumprimos a lei em Cristo, e nos ensinos de Cristo, a nossa Páscoa, a nossa nova vida, o nosso dia de descanso, está na ressurreição do Senhor, em que tudo se fez novo. Assim surgiu da ressurreição a verdadeira vida. Por isso, quando o apóstolo João, preso em Patmos, perto dos seus 90 anos de idade, relembra o partir do pão, que era a ceia celebrada na igreja aos domingos, Atos capítulo 20, versículo 7, e também as aparições do Senhor para a comunhão da igreja, João capítulo 20, versículo 19, ele com saudade se refere ao dia da comunhão da igreja, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor.
Inclusive, ele utiliza uma expressão jamais utilizada em nenhum local das Escrituras. Ele literalmente formula uma nova expressão. Ele diz Kuriak Emera, ou Kiriak Emera, propositalmente uma nova expressão, uma ruptura completa com o sabate judaico, que jamais, em nenhum momento, fora chamado de Dia do Senhor, nem mesmo na Antiga Aliança. Quando o Novo Testamento original grego foi traduzido pela primeira vez para o latim, língua que dá raiz a todos os idiomas latinos, como o português, o espanhol, o italiano, Jerônimo, que foi o tradutor oficial, teve alguma dificuldade para dar literalidade ao significado do termo Kyriake Emera, desse termo grego. Foi então que, buscando na raiz da palavra, descobriu que Kyriakos é uma forma adjetivada da palavra Kyrio, ou Kyrios, que quer dizer Senhor. E significa literal exatamente o seguinte, que diz respeito ao Senhor, algo ligado ao Senhor. Emera, obviamente, significa dia. Para traduzir o vocábulo de forma mais próxima possível, ele buscou no latim a palavra que também possui o sentido de pertencente ao Senhor, algo que é do Senhor. Assim, no latim, a palavra que melhor expressa o senhorio de alguém é a palavra dominus, que expressa domínio, poder, autoridade. Então, para traduzir o Kyriake Emera, ou este termo que o apóstolo João utilizou, para traduzir o dia do Senhor no grego, ele utilizou uma expressão latina que é Dominica Die, ou Dominica Dei, né, no inglês, Dominica Die no latim, que no português seria algo como dia senhorial, dia no qual o Senhor tem todo o poder e autoridade e direito. Foi exatamente por isso que em todos os manuscritos mais antigos que contam a história da igreja primitiva e o testemunho dos pais apostólicos, como Inácio, Plínio, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, os pais da igreja, né, dão testemunho que a reunião da igreja e a ceia do Senhor eram celebradas no Dominica Die, ou dia do Senhor Jesus Cristo, dia da ressurreição. E para o português, o Dominica Die se tornou o domingo, o 8º dia, o dia além da semana, o dia da nova criação, da nova vida em ressurreição, o dia para a igreja cristã lembrar e celebrar ao seu Senhor ressurreto. Podemos perceber, então, que o Senhor Jesus não aboliu as tábuas da lei simplesmente. Não, ele a releu, ele a ensinou por completo. Eram 2 tábuas. A primeira, com mandamentos relativos a Deus, e a segunda, com mandamentos relativos ao próximo. E a forma cristã de vivê-la foi assim expressa pelo Senhor. Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 31. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar. E sabendo que o Senhor Jesus lhes tinha respondido muito bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Toda a releitura que o Senhor Jesus fez, ensinando os 10 mandamentos, está expressa nos evangelhos. Não existe e nem jamais haverá necessidade de ir buscar no Velho Testamento a forma dada a Israel, e nem mesmo a leitura sabática dos fariseus, achando que isso irá ser mais agradável a Deus do que o ensino do Senhor Jesus, dado nos evangelhos e vivenciado desde os primeiros dias da igreja cristã. Muitos judaizantes afirmam que a guarda do dia do Senhor, que é o domingo, foi instituída no 4º século pelo imperador Constantino. Mas isso não passa do mais completo desconhecimento da história eclesiástica. Constantino, por ser um chefe de Estado, apenas
institucionalizou a prática que a igreja já possuía desde o seu início. O Novo Testamento é a lei para os cristãos gentios, e isso, claramente, exclui todos os rituais e sistemas judaicos. O que foi ratificado no primeiro grande concílio da igreja em Jerusalém, por ordem do Espírito Santo, em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, não pode ser abolido ou removido por qualquer falso profeta que se levante em nossos dias, ou nos dias antigos da igreja da Galácia. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 8 e 9. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. A aliança da fé feita com Abraão teria que se cumprir obrigatoriamente em seu descendente. Não pode anular, nada pode anular ou mudar o decreto do Senhor. A lei que surgiu depois desta aliança não tem por princípio anular esta aliança, mas simplesmente ratificar a necessidade e eficácia dela como única forma de salvar e de gerar filhos à imagem de seu Senhor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3, 14 a 16. A aliança perfeita de Deus com Abraão falava do descendente, que é Cristo Jesus. A lei surgiu nesse interlúdio, nesse período entre Abraão e Cristo. Mas a lei não anula a promessa inicial feita a Abraão, a respeito do descendente e da salvação pela fé. Em Gálatas 3,17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois de Abraão, não invalida de forma a abolir a promessa. A aliança feita com Abraão tinha por símbolo a circuncisão, uma marca mais importante do que o sábado ou outras marcas judaicas. Porém, nenhuma delas permaneceu após o cumprimento de tudo em Cristo. As ordenanças da igreja são batismo e ceia, e não mais circuncisão e Páscoa, dia da ressurreição ou descanso da obra do Calvário, e não mais dia sétimo, descanso da obra da primeira criação que fora manchada pelo pecado. Isso não mais. Porém agora, descanso na ressurreição, que fez nova todas as coisas e cumpriu toda a promessa feita a Abraão. 8º dia, irmãos, dia da ressurreição, nova vida. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. É preciso compreender que a lei sempre se baseia em um mecanismo de recompensa, ou seja, se você cumpre a ordem, recebe o prêmio. Se não cumpre, recebe a punição. A promessa não é assim. Não está baseada em mérito, mas sim em uma premiação não merecida. Gálatas 3:9. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Qual a utilidade da lei? Marcar o tempo do cumprimento da promessa. Porque a Escritura, lei, encerrou tudo debaixo do pecado, já que ninguém consegue obedecer toda a lei. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. O pecado de tal forma afetou todos os homens, e não temos condições ou forças em nós mesmos para a fidelidade e obediência à lei. A lei prova esta verdade em toda a história do povo de Deus. Por isso, todo homem que busca conhecer o próprio coração descobre que somente pela graça e pelos méritos de Cristo pode alcançar a salvação.
ainda que não a mereça e ainda que jamais fará obras suficientes para merecer. Gálatas 3, 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Mas se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a nossa justiça ou a nossa justificação não é dada pela lei, e nem pela nossa capacidade de cumpri-la, mas sim na capacidade de outro, naquele que cumpriu toda a lei. Com tamanha perfeição que seus méritos nos justificam quando nele somos postos e agregados em seu corpo, que é também sua mística igreja. Gálatas, capítulo 3, 20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Veja bem, sempre que se faziam contratos e promessas nos tempos antigos, medianeiros ou testemunhas eram convocados. Mas no caso da promessa feita pelo Senhor, Ele mesmo ratificou, agiu e selou pessoalmente a mais inquebrável de todas as promessas. Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E quero deixar bem claro que a fé já veio, e não estamos mais debaixo da lei. Ela já cumpriu o seu papel. Gálatas capítulo 3, versículo 24 a 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, não estamos debaixo da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ser herdeiro conforme a promessa significa que herdaremos a promessa sem ter merecido a mesma. Fomos enxertados na família, fomos adotados, fomos premiados sem virtude alguma, mas por escolha soberana de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 5. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, libertar, livrar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir significa pagar a conta e libertar. Desta forma, o Senhor Jesus rasgou o escrito de dívida que a lei nos impunha, pois Ele cumpriu por nós toda a lei. Agora, nele, nós recebemos o galardão, sem jamais ter feito as mesmas obras. Claro que não estou dizendo que estamos sem lei alguma. Não, pelo contrário, estamos sob a lei do marido, sob as leis de Cristo, expressas no Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. E que eram esses falsos deuses? Quem eram esses falsos deuses que vocês serviam? Quais eram esses deuses que vocês criaram? Gálatas capítulo 4, versículos 9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós, irmãos, que não haja trabalhado em vão para convosco. Vocês estão guardando dias, meses e anos, conforme os rudimentos da lei mosaica, e não sabem que isso é uma idolatria. Será que todo o meu trabalho e ensino foi em vão para com vocês?
O que vocês estão fazendo, idolatrando um dia? Como vocês não percebem que esse retorno aos princípios da lei mosaica é uma idolatria? Quem autorizou vocês a criarem um falso Deus? Gálatas capítulo 4, versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. Porque vocês estão querendo mudar o meu ensino, mudar o evangelho que vos preguei com tanto esforço? Gálatas capítulo 4, versículo de 13 a 16. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Não posso agir de outra forma. Não posso deixar de ensiná-los e rogar que voltem ao princípio doutrinário que de mim aprendeste. Gálatas 4, 17. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Irmãos, eles querem ser tratados como autoridade, como superiores, como superprofetas. Por isso eles inventam essas regras e obsequiam e tentam convencer vocês a guardarem parte da lei mosaica e rejeitar o meu ensino. Por isso eles me acusam, como fizeram em Jerusalém. E vocês bem lembram disso. Atos capítulo 21, versículo 21. E já acerca de ti foram informados, Paulo, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Vocês sabem que eles distorcem o meu ensino, pois quando eu deixei bem claro que não estamos debaixo da lei mosaica e nem de seus preceitos, não estava ensinando uma apostasia, e sim a única forma de servir ao Senhor em espírito e em verdade. As acusações eram falsas e sem base. Da mesma forma, esses judaizantes que agora estão na igreja da Galácia fazem a mesma coisa para afastarem vocês dos meus ensinos. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. De onde vocês tiraram essa ideia de guardar partes da lei? Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Presta atenção, é o próprio ensino da lei. Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Como vocês querem voltar à escravidão da lei? Como assim? São 2 alianças diferentes. Ou uma ou outra, não se misturam. Escolham a quem quereis servir, a Deus ou ao ídolo que vocês criaram. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que fique bem claro aqui,
que na graça estamos livres do peso e das ordenanças da lei. Mas isso não quer dizer que estamos livres para pecar. Pelo contrário, estamos debaixo da lei de Cristo, as ordenanças que Ele nos deixou em todo o Novo Testamento. Não estamos em uma teocracia, ou seja, em um país regido por leis e governantes religiosos, como vivia Israel com seus sábados, luas novas, festas religiosas. Quanto à lei mosaica, continuamos gentios, mas quanto à graça, somos eleitos do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículos 2 a 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja bem, não sei se para vocês isso é de difícil entendimento, mas o que estou dizendo aqui é bem simples. A lei é um sistema hermeticamente fechado. Ela foi criada e dada por Deus. Ela é perfeita. Ela não possui remendos, não possui emendas, não possui divisões. É um sistema fechado. Se você crê que precisa da lei para agradar a Deus, e que o ensino do Novo Testamento e de Cristo não é suficiente, então você precisa guardar toda a lei e ser salvo pela lei. É, portanto, uma completa falta de respeito e de compreensão da lei de Deus querer guardar partes da lei e ignorar o todo. Dividir a lei em partes para guardar o que interessa e ao mesmo tempo querer ser salvo pela graça de Cristo, que já cumpriu toda a lei, é simplesmente ofender a Cristo e desprezar o trabalho que Ele realizou na cruz e que rasgou o escrito de dívida que era contra nós, Colossenses 2,14. Agora veja bem, Gálatas capítulo 5, versículos 5 a 9. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mais uma vez, quero deixar claro que a circuncisão era o preceito mais antigo e mais forte da lei. Foi dado antes mesmo das tábuas e dos sábados e de todas as festas, mas nem mesmo esta marca distintiva da antiga aliança permanece na nova. Quanto mais querer resgatar quaisquer outros preceitos. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Gálatas capítulo 5, versículo 10. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Todos os que tentam plantar essas heresias e modismos na igreja devem ser punidos. A igreja não necessita de mudanças ou novas regras. Ela apenas precisa ser fiel aos fundamentos e ordenanças de seu noivo e Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado? Esses falsos obreiros que ensinam vocês a guardar partes da lei e a circuncisão, eles dizem que eu concordo com eles e também ensino essas besteiras. Ora, se eu concordo com eles, então por que ainda estão me perseguindo e falando mal de mim? Mas é óbvio que não ensino isso e não concordo com eles. Fiquem atentos às tolices que eles tentam vos convencer. Gálatas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós servimos ao Senhor na graça, e na graça nos tornamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Temos que andar em espírito e no espírito. E se estamos mesmo na graça do Senhor e em sua santificação,
Esta deve ser nossa marca distintiva. Vejamos, Gálatas capítulo 5, versículos 17 a 26. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vocês precisam saber e estar muito atentos. Sempre que surge algum profeta, trazendo uma fantástica novidade e criando um novo jeito de ser igreja, ensinando suas novidades como se fosse uma nova ordem dada por Deus, e que os pais da igreja ignoravam, mas que só ele foi capaz de obter, saiba que esse falso profeta está apenas em busca de fama e domínio sobre o rebanho do Senhor. E na maioria das vezes, seu foco é o bolso de seus seguidores. Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 3. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não temos super crentes ou super profetas. Não. Antes, em Cristo somos todos irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não no outro. Gálatas 6, 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. É uma afronta o que fazem esses falsos profetas, inventando cargas e regras para colocarem sobre os ombros dos irmãos. Nossa carga e ministério é dada por Deus em sua palavra, e não na mente e visões desses faladores. Gálatas capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todas as coisas boas com aquele que o instrui, tanto as coisas espirituais como as materiais, vivendo em perfeita comunhão e não em disputas e primazias de cargos e de prestígios. Reparta de coisas boas, irmãos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 9. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, o que busca guardar a lei, ele semeia na sua carne. Da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se não houvermos caído da fé, se não houvermos abandonado o verdadeiro evangelho. Aqueles que têm seu foco nos bens, na aparência, obras da lei, atos externos, certamente estão semeando na carne e querem ter o louvor e os aplausos dos homens. Querem destaque na igreja, mas da carne eles sempre colherão mais e mais corrupção. Quanto a vocês, irmãos, espero que estejam em busca do que é espiritual, ou seja, a verdadeira vida. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O amor aos irmãos é uma característica básica da nossa comunidade. Gálatas, capítulo 6, versículos de 11 a 13. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mais uma vez, quero deixar bem claro que todos esses mestres que desejam vos encaminhar de volta à lei da antiga aliança,
só fazem isso por interesses carnais e por desejarem manter vínculos com o sistema judaico, do qual eles tiram proveito. Mas eles mesmos não passam de charlatões e não são capazes de cumprir as ordenanças que desejam impor a vocês. Eles querem a glória e o louvor dos homens, o favor dos judeus, a simpatia dos sacerdotes e fariseus. Gálatas capítulo 6, versículos 14 a 18. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nada tem a ver com um código de conduta externa, e sim uma transformação interior que somente o Espírito Santo pode operar pelo Evangelho, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o verdadeiro, o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, que são maiores que as marcas exteriores, como comida, bebida, dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Colossenses 2,16. Em suma, irmãos, aquilo que foi decidido no Concílio de Jerusalém, acerca da igreja dos gentios, deve ter sempre seu cumprimento em nós. Vou repetir aqui o concílio, tá? Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Essas são as regras para a igreja. Assim, a todos os crentes gentios, o Espírito Santo ordena por intermédio de seus servos. Atos capítulo 15, versículos 23 e 24. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Mas nós não lhes tendo nós dado mandamento. Não fomos nós que enviamos esses homens. Portanto, eles não são enviados do Senhor, mas apenas de si mesmos. Eles é que inventaram isso, apenas por orgulho e interesse carnal, que foram até vocês, ensinando essas ideias descabidas. Não lhes deem ouvidos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essas pessoas, elas vão falar com anjos, com espíritos enganadores, elas vão ter visões falsas, e vão criar doutrinas absurdas, e vão escrever livros, e vão tentar implantar isso às igrejas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Gálatas 6:18. Amém e amém. E que o Senhor muito os abençoe.